E com isso, eu vou chamar o nosso primeiro entrevistado do dia, o Antônio Neto, que é o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Deixa eu introduzir o tema, porque vocês sabem que há uma PEC já na Câmara dos Deputados, em tramitação, que, aliás, deve ser votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que acaba com a escala 6x1. Reduz, né, a proposta conjunta de todos é chegar ao meio termo em que você tenha uma redução e que fique com 5 dias de trabalho para 2 dias de descanso, sem redução de salário, sem redução de remuneração, e que você reduza das atuais 44 horas semanais de trabalho, a jornada caia para 40 horas. Ontem, o governo, no final da noite, enviou um projeto de lei para o Congresso, com um teor muito parecido, mas sem tempo de transição. Na PEC ainda tem um tempo de transição. Por quê? O presidente Lula teve um almoço com o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e disse: vou mandar, porque esse projeto de lei com urgência constitucional tranca a pauta depois de 45 dias. Na visão do governo, isso acelera o processo, obriga os deputados a encararem, a votarem esse tema logo, antes das eleições. A PEC é um processo mais demorado, tem CCJ, depois comissão especial, depois plenário, e precisa, claro, de 308 votos para passar um projeto de lei, precisa da maioria simples. Antônio, eu quero entender, tem muita pressão, muito lobby dos setores empresariais, comerciais, industriais contra o fim da escala 6x1, sempre admitindo como justificativa de que isso imporá um custo maior para a economia. Isso não pode ser feito de forma tão apressada, tão atabalhoada, pode gerar ou desemprego ou então um custo alto, uma inflação repassada para o consumidor. Como é que você vê esse tema? Bom dia, Amanda. Bom dia, seus ouvintes aqui do Mercado Aberto. Prazer estar com vocês, viu? Primeiro, essas visões apocalípticas, sempre o empresariado, a elite, está sempre dizendo que não vai dar certo, não vai virar, não pode, isso desde a abolição da escravatura. E, mais uma vez, estão com o mesmo argumento, sempre com previsões terríveis. Então, nós vimos isso quando veio o 13º, vimos isso quando veio férias, nós vimos, e agora a mesma coisa. Nós estamos com um problema grave para o Brasil. Nós tivemos uma redução de jornada de 43 a 88, ficamos com 48 horas. Em 88, nós reduzimos a jornada para 44. 38 anos depois, Amanda, vou repetir, 38. O que nós temos é a possibilidade de reduzir para 40 horas. Nesses últimos 38 anos, a modernização tecnológica, robótica, inteligência artificial e todas as questões que deram produtividade para todos os setores, sem exceção, todos sem exceção, quem se apropriou? Os patrões. É hora de compartilhar. E o Brasil descobriu que ele está sendo sem tempo para a sua família, descobriu que está sem tempo para cuidar da sua religião, sem tempo para estudar, sem tempo para tudo. Então, conseguiu-se fazer com que a sociedade toda esteja ao lado da necessidade da redução da jornada de trabalho e que tenhamos pelo menos 2 dias de descanso por semana para evitar o que está ocorrendo com a grande maioria dos trabalhadores, que são as doenças mentais, todos esses fatores psicossomáticos que vêm ocorrendo aqui. E o patrão vai sempre dizer que não pode. E para pedir que o governo possa subsidiar alguma coisa. Eles já tiveram de tudo, Amanda. Tiveram desoneração da folha, tem subsídio para tudo quanto é coisa. Só o trabalhador é que não tem essas questões. Vocês estão programando manifestações hoje em Brasília, até como instrumento, como forma de pressão sobre os deputados e depois sobre os senadores. Ao mesmo tempo, a gente tem também as empresas atuando fortemente com lobby, batendo ali na porta dos gabinetes e tentando convencer os deputados de que não é o momento para fazer isso, de que a proposta é discutida de forma atabalhoada. Quem vai vencer esse cabo de guerra? O fato de ser ano eleitoral joga a favor de vocês, dos sindicatos, dos trabalhadores? Olha, nós estamos em Brasília, estou falando inclusive de dentro do hotel aqui em Brasília, estamos daqui a pouco iniciando aqui a CONCLAT, que é a Conferência das Classes Trabalhadoras. Nós vamos aprovar uma pauta dos trabalhadores, uma pauta legislativa e uma pauta também judiciária, ou seja, nós vamos entregar tanto para o presidente Hugo Mota e o
presidente Columbre do Senado, a pauta legislativa, aquilo que interessa os trabalhadores dentro do Congresso Nacional. Lá para o ministro Fachin, nós vamos entregar a pauta jurídica, quais são os projetos, e para o presidente Lula, a pauta da classe trabalhadora, aquilo que nós achamos importantes para esse ano. Nós temos também a questão da pejotização, que está muito em voga a discussão dentro do Supremo Tribunal, nós temos a questão da redução de jornada, nós temos tantos assuntos. Então, vai ter aqui uma grande assembleia dos trabalhadores, vamos fazer uma marcha até o Congresso Nacional, à tarde teremos uma conversa com o presidente da República, para que a gente possa, como todos os anos, na véspera do 1º de maio, nós fazemos esse tipo de atividade. E nós sabemos que esse cabo de guerra, que eu espero que não seja um cabo de guerra, porque nós temos que fazer um processo ganha-ganha. Eu tenho um setor de tecnologia de informação, que é o setor mais, eu diria, mais avançado, mais eu diria, tecnológico, reduziu desde 2011 para 40 horas semanais, uma jornada de 5x2, e não teve impacto. Pelo contrário, aumenta o volume de contratações, aumenta o volume de salários, tem todo um processo que diminui o problema com saúde dos trabalhadores, estafa. Imagine você na área de construção civil, na área do comércio, na área de construção civil, principalmente acidentes de trabalho por exaustão, por cansaço, saúde mental, todas essas questões. Inclusive, este mês de maio deverá ser implementado a NR, que vai tratar de questão de saúde mental. Todas essas questões será muito aliviado com redução de jornada, porque o trabalhador já tem uma jornada extensa. Não é só a jornada dentro da empresa, é a jornada para sair da sua casa, 2, 3 horas de condução para ir, 2, 3 horas de condução para voltar, com todos os problemas que vocês mesmos, jornalistas, sempre estão mostrando. É problema de metrô, é problema de trânsito, é problema de acidente no meio do percurso. Todas essas coisas, você precisa ter tempo para você. É nesse sentido que nós vamos achar que não é um cabo de guerra, isso aqui é um ganha-ganha. Nós precisamos convencer o patronato que é importante também para ele, para que eles possam ter trabalhadores com condições mentais, com saúde, para que possam ajudar a melhorar o desempenho. E se você tiver 2 dias de ausência do trabalho, de você ficar com sua família, você vai ter mais circulação de pessoas, você vai poder ir ao shopping no sábado, vai poder ir ao shopping durante esses 2 dias e, acima de tudo, vai aumentar o consumo. Todo mundo vai ganhar. Isso é um ganha-ganha. E parece que o empresariado, com um olhar muito obtuso, não está atentando para esse tipo de coisa. Muito do ganho de produtividade com as tecnologias modernas, índice, inteligência artificial, mas o fato é que há décadas a produtividade está estagnada no Brasil. Isso, o setor produtivo, o setor empresarial, o que eles argumentam é que isso imporá um custo grande para as famílias. Hoje você tem vários setores que trabalham quase de forma ininterrupta, comércio, serviços, varejo, saúde, e eles teriam que repor essas escalas de trabalhadores que hoje operam nesse esquema 6x1. Esse custo vai ter que ser repassado para alguém. A gente não imagina que o empresário vai absorver tudo isso sozinho. Provavelmente ele vai repassar isso num aumento de preços para o consumidor. Como é que se dá? Qual é a sua resposta para esse tipo de argumento? Olha, tem países do mundo que estão utilizando, inclusive, o tal 4-day, que não sei se você já ouviu falar, 4 dias da semana. Isso aumentou a produtividade, aumentou o consumo, aumentou do trabalhador. Na verdade, toda vez, eu vou repetir isso, nós temos que repetir a exaustão, que há um ganho para a classe trabalhadora, o patronato, ele sempre vai dizer que precisa que o governo subsidie alguma, que o governo devolva alguma coisa. Chega disso, está na hora de a gente compartilhar também toda essa produtividade ao longo dos anos. E se ela está estagnada, é porque o trabalhador está sendo levado à exaustão, Amanda. Nós precisamos dar também condições de saúde para o trabalhador. Nossos estudos não têm o mesmo impacto que o patronato está falando. As manchetes da época do 13º era a mesma coisa, do salário mínimo, das férias, é só pegar as manchetes, é o mesmo discurso. Comunicação com o Antônio, infelizmente... Não vai ser funcionar das empresas. A verdade, o que nós queremos é que o patrão compreenda a necessidade de compartilharmos toda essa...
Ô, Antônio, a gente está tendo um probleminha, infelizmente, na conexão com você. Acho que agora só nesse finalzinho da sua fala. Mas eu acho que ficou bem inteligível, bem compreensível para o nosso público. Quero te agradecer demais, viu? A participação, bom trabalho aí para você em Brasília e até uma próxima. Bom dia. Eu que agradeço, até uma próxima.